me chamou a atenção e me entristeceu quando na mídia foi divulgado que os indicadores de violência contra idosos no estado do Amazonas estão aumentando. Pelo menos o registro, e nós temos o delegado aqui, que certamente vai falar com propriedade sobre isso, porque nem sempre o aumento do registro de casos de violência significa que a violência aumentou. Pode significar também que a violência está sendo mais denunciada e que antes não era tão denunciada. Outro dia, deputado Abdala, nós estávamos nos perguntando, um grupo de pessoas, a nossa sociedade está realmente doente, porque a violência começa contra as crianças e adolescentes, principalmente contra as crianças e muitas vezes dentro de casa, inclusive violência sexual contra crianças. A violência contra as mulheres continua existindo fortemente na sociedade brasileira e na sociedade amazonense. Apesar da Lei Maria da Penha, ainda há muitos maridos e companheiros que continuam batendo nas suas mulheres, se achando o direito de espancá-las. A violência contra o idoso, que é alguém que abriu os caminhos para nós, que abriu a vida para nós, né? Atrás de cada um de nós tem os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos ancestrais. Ainda tem a violência gratuita contra os animais também, pessoas que espancam animais e tudo, e a violência nas ruas, de uma forma generalizada, inclusive como essa que está acontecendo na Zona Leste, com atos de vandalismo, destruição de ônibus e tudo. Movimentos legítimos, importantes, valiosos da população nas ruas, cobrando seus direitos, reclamando das coisas erradas. Houve uma manifestação que veio aqui com milhares de pessoas, com aproximadamente 20 mil pessoas na semana passada, sem nenhum ato de violência, meu caro Renato. Nenhum ato de violência, minhas caras amigas aqui dessa mesa dos trabalhos e aqui do plenário, caros amigos. Ou seja, vieram, se manifestaram, gritaram, protestaram, até xingaram, mas não jogaram uma pedra, não destruíram um único patrimônio público. A democracia está aí, nessa manifestação. Mas a violência gratuita de pessoas de todas as idades, e ontem nós vimos aquela matéria no Fantástico horrorosa, até o menininho boliviano de 5 anos com um tiro na nuca, né? É uma sociedade que está passando por um problema muito sério e nós precisamos observar isso. E quando essa violência se volta contra a pessoa idosa, e às vezes tem coisas que ninguém entende, minha querida Lene, como a senhora de 80 anos que foi atacada pelo próprio filho, alvo de uma violência, deputado Abdala, uma violência sexual por parte de um filho, se é que se pode chamar um animal doente desses de filho, né? A que ponto chega esta sanha de violência que atinge idosos, atinge crianças pequenas, atinge mulheres? Nós estamos vivendo um momento difícil no mundo e no nosso Brasil, mas nós precisamos compreender isso e verificar como nós podemos fazer para evitar que isso continue, porque não é só um problema, não pode ser transformado num problema de polícia. Nós podemos aqui ao longo dessa audiência descobrir que uma delegacia só é insuficiente, podemos nos convencer que o delegado atual tem uma equipe pequena. Vamos tentar entender, podemos até precisar melhorar essa atenção da polícia, mas nós sabemos que a causa está mais profundamente dentro da sociedade. É inconcebível que isso aconteça numa sociedade como o Japão, ou numa sociedade como na China. Os idosos são venerados, são respeitados. Eu entendo que nós não estamos sendo suficientemente cristãos. Quando aqueles que praticam a fé budista, ou Seishnoye, ou uma outra fé, são mais cristãos com os idosos do que uma sociedade que diz que tem tantos crentes, sejam católicos, evangélicos, e pratica ainda tanta violência contra idosos. Será que nós vamos ter que chamar os nossos amigos japoneses? Quando você vê em cada casa no Japão, tem um altar, e neste altar familiar tem as fotografias dos
pais que já foram, dos avós, dos bisavós, dos tataravós. E quando a família japonesa se ajoelha para fazer as suas orações, ela o faz diante das fotos dos seus ancestrais. Será que nós não temos que aprender com eles a respeitar aqueles que vieram antes de nós? Não digo aqui nós que estamos aqui. Quando eu falo nós, eu falo a sociedade em geral. Porque eu acredito que todos que estejam aqui têm um sentimento e um compromisso sério com a causa de defesa dos idosos. Mas somos uma minoria. Vocês sabem que é uma minoria de pessoas que se preocupa com isso. Nossos jovens estão muito imediatistas. Nós sabemos que há um consumismo. Cobram dos pais, tem que comprar isso, comprar aquilo, tem que andar bonitinho, tem que andar na moda, senão o colega anda melhor do que eu. Isso perpassa todas as classes sociais. Frustra muito jovens da periferia que não têm, os pais não têm dinheiro. Joga muitos jovens para as drogas, para a fuga da realidade, porque a realidade é cruel. Nós medimos as pessoas pela forma como se vestem, pelos objetos que possuem, por aquilo que apresentam. Nós estamos errados em não colocar o valor da convivência familiar antes do materialismo e do consumismo. Grande parte dos males nossos, eu tenho essa convicção, está pelo excesso de valorizar demais eu ter um carro bonito ou eu não poder ter um carro bonito. Aí eu me frustro e fico muito triste. Outro dia, por exemplo, alguém comentou comigo que o meu filho, que faz faculdade, tem um carro que não é um carro de luxo, mas ele foi na casa de um colega cheio de carros de luxo. E aí comentaram em casa, eu falei, não, ele não pode ter um carro de luxo. E ele ainda é um privilegiado, porque se ele fosse para a Zona Norte e Zona Leste, a maioria dos jovens não tem carro nenhum. E eu não tinha carro nenhum quando eu tinha a idade dele. Eu estava no teçado, trabalhando na roça. Eu tinha mal e mal uma bicicleta, nem uma moto eu tinha ainda. Então, a gente projeta, nós estamos também muito errados como educamos os nossos filhos na sociedade hoje. Nós achamos outro dia ali, deputado Abdala, um artigo muito interessante. Nós colocamos merecimento dos nossos filhos sem eles terem um merecimento. Nós confundimos amor com merecimento. Se eu acho que meu filho merece o paraíso e quero oferecer o paraíso, eu estou enganando a ele e enganando a mim. Nós estamos errados na nossa educação com os nossos filhos. Principalmente a geração dos 50, 60 anos, como educou seus filhos na classe média e como pessoas do povo humilde começaram a copiar esse modelo de padrão de proteger demais os filhos e de querer que eles não vejam a realidade e não valorizar o esforço dos mais velhos. Hoje eu penso cada vez mais no sacrifício que meu pai, minha mãe e meus avós fizeram e eu acho que cada um dos que está aqui lembra disso. Seja o mais idoso, seja os mais jovens, senão não estariam aqui. O Elias Emanuel, que também já está ficando com os seus cabelos brancos, né? Faz tempo, né? Disseram que era para ele pintar, mas se ele pintasse ele ia perder o voto dos velhinhos, aí ele parou de pintar, né? Ele nem está querendo esconder a idade, não vai mais receber apoio de nenhum idoso, aí deixou o cabelo branco aparecer. Brincadeira, é só para descontrair. Mas Elias, você sabe, nós precisamos trabalhar a prevenção da violência contra o idoso. A violência nem sempre é o espancamento, a violência às vezes é o desprezo, é a omissão, é a falta de paciência. Ontem minha sogra se enganou e foi no horário errado no aniversário, ela pensava que era o dia do aniversário da bisneta. Aí ela foi lá em casa na hora do almoço e assistimos juntos o jogo Uruguai e Itália. Eu vi minha sogra assistindo um jogo de futebol, né? Interessante, 84 anos. O quanto que ela ensina para a gente de humildade, de generosidade, de amor, de paciência, de compreensão. O quanto eu aprendi, cada um de nós aprendeu com seus avós. Meus avós, hoje eu acordei pensando neles, né? O quanto nós devemos aos nossos avós. Nós precisamos cultivar isso nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nas nossas famílias. Respeitar. Sabe quem era o seu avô? Já ouviu falar? Antigamente as famílias conversavam mais. Eu fiquei preocupado, Abdala. Acaba de ter um aniversário entre jovens, eles podem estar animados, farreando. Acabou o momento, está todo mundo no celular e aquele diálogo até entre eles, ele não acontece mais naquele ambiente físico da forma como acontecia, Renato, no passado.
Está faltando conversar mais, a gente não sei como, entre nós, chamar para bater um papo, conversar, contar a história do velho, do avô. Eu sou cheio das histórias que eu ouvia da minha família, na minha mente. Isso me ajudou a respeitar os mais velhos e entender que eles vinham. Às vezes são histórias engraçadas, às vezes são histórias comoventes, mas nós aprendemos com essas histórias. Então, isso hoje também está pouco nas famílias. Aquela conversa com o vizinho também, hoje você tem medo. Meu cunhado foi bater um papo com o vizinho, chegaram os assaltantes e assaltaram, entraram na casa, espancaram, acabou o bate-papo entre vizinho do meu cunhado, que gostava de sentar no dia de sábado com os vizinhos, bater aquele papo, tomavam uma cervejinha, mas não era de se embriagar, o assaltante veio e acabou com isso. Então nós estamos numa sociedade que está com medo. Alguns aqui estão com medo da manifestação vir para cá. Queria tranquilizar, porque a polícia está aí, a manifestação que vem do centro é pequena, é pacífica e não fiquem preocupados. Qualquer problema, a gente suspende a sessão. Eu quero então agradecer em nome da Assembleia, vamos ter a apresentação dos grupos de idosos que estão aqui presentes, vamos ter o Celdo Braga, nosso poeta, que depois vai, um poema que ele fez para o dia de hoje, e vamos ouvir agora cada um que vai dizer alguma coisa. O que a gente pode fazer para diminuir a violência contra o idoso? Cada um que está aqui vai poder dar sua opinião e nós vamos ter que colher essas opiniões para que a gente aproveite melhor, né, Jorge Wagner, para diminuir essa violência contra o idoso. Parabéns a vocês e vamos juntos trabalhar para que o idoso seja respeitado, seja amado e não seja atacado. Muito obrigado. Boa sessão.